Dona Paula caminhou apressada em direção à entrada de sua casa em ruínas após ouvir a campainha. Ultimamente, não recebia visitas porque as pessoas mais próximas haviam deixado o pequeno vilarejo devido à má economia. A venda dos humildes produtos de suas terras havia diminuído drasticamente, obrigando-a a contar as moedas para cobrir as contas básicas. O desespero refletia-se em seu rosto, enquanto a solidão e as dificuldades diárias a envelheciam mais rápido do que o tempo marcava. A idosa parecia visivelmente desgastada, produto da preocupação constante que a atormentava dia após dia. No entanto, a expressão triste de seu rosto mudou completamente quando viu sua filha aparecer na porta da casa. Seus olhos, normalmente apagados, se encheram de lágrimas ao reconhecer Ana, a quem não via há muitos anos. Ana havia deixado o país há muito tempo, junto com seu marido, em busca de um futuro melhor. Naquela época, ela carregava uma grande barriga, pois estava grávida de sua primeira filha. Agora, Ana voltava com sua pequena pela mão, e Dona Paula teve a oportunidade de conhecer finalmente sua neta. A idosa, comovida e cheia de alegria, as abraçou desesperadamente. Através desse abraço, tentava transmitir todo o amor acumulado durante os anos de separação e a imensa felicidade que sentia ao vê-las novamente. A idosa sempre havia desejado esse reencontro, embora nunca imaginasse que seria tão cedo. Seu coração se encheu de alegria ao ver sua filha, mas uma preocupação surgiu ao notar que algo não estava bem. Tomou as mãos de Ana e percebeu a ausência de seu genro. Com preocupação, perguntou o que estava acontecendo. Ana, como uma criança, rompeu em prantos, desmoronando-se frente à sua mãe. Dona Paula a abraçou, tentando consolá-la, enquanto ouvia com o coração partido tudo o que Ana e sua neta haviam sofrido. Entre soluços, Ana confessou que no exterior não haviam se saído tão bem como diziam suas cartas. A vida como imigrantes havia sido muito dura. Passaram por muitas necessidades e, em algumas ocasiões, não tinham o suficiente para alimentar a pequena Martina, que chorava até adormecer, destroçando o coração de Ana. No entanto, Ana não havia compartilhado esses problemas com Dona Paula para não preocupá-la mais. Cada carta estava cheia de falsas esperanças e otimismo, protegendo sua mãe da dura realidade que enfrentavam longe de casa. Assim também Sebastião, seu marido, se culpava pela situação, pois ele não conseguia um trabalho estável. Dia após dia, a pressão aumentava e o desespero começava a dominá-lo. Após noites de insônia e longas conversas com Ana, finalmente tomou a difícil decisão de partir rumo aos Estados Unidos. A travessia não seria fácil, mas Sebastião estava decidido a cruzar a fronteira mexicana em busca de um futuro melhor, como tantas pessoas antes dele. A promessa era clara: uma vez que conseguisse se estabelecer e encontrar um trabalho digno, enviaria dinheiro para que Ana e sua filha pudessem se juntar a ele e começar juntos uma nova vida. Para isso, Sebastião teve que recorrer a pedir dinheiro emprestado a homens de má índole, que exigiam um alto juro e condições perigosas. Com o dinheiro em mãos, pagou aos coiotes que o ajudariam a cruzar a cerca, uma barreira tanto física quanto emocional que separava seu presente incerto de um futuro cheio de esperança. No entanto, já se passaram 3 longos meses desde então. Ana, sua esposa, não teve mais notícias dele. A comunicação se perdeu assim que Sebastião se dirigiu àquele país de que tantos falavam. A cada dia, Ana vivia com o medo e a incerteza de não saber o que havia acontecido com seu marido. As noites tornaram-se intermináveis, cheias de angústia e orações por seu bem-estar. Desde então, Ana tentou descobrir o paradeiro de Sebastião, mas as pessoas com quem ele havia partido não davam nenhuma informação. Apesar de sua insistência e desespero, alegavam que Sebastião havia conseguido cruzar a fronteira, mas que, a partir daí, não se responsabilizavam por seu destino. Essa incerteza dilacerava o coração de Ana,
que não só havia ficado sozinha com uma grande dívida em seu país, mas também tinha a enorme responsabilidade de cuidar de sua pequena filha. As noites tornaram-se um tormento, cheias de dúvidas e medos que a mantinham acordada, perguntando-se constantemente onde estaria seu marido e se algum dia saberia algo sobre ele. Os rumores logo chegaram à pobre mulher, alimentando ainda mais seu desespero. Ela ouviu histórias sobre como os guardas fronteiriços não tinham compaixão pelos imigrantes, tratando-os com crueldade e deixando-os à própria sorte em situações extremas. Também lhe contaram sobre os inúmeros obstáculos que poderiam surgir no caminho, desde o calor intenso e a falta de água no deserto até os perigos de animais selvagens e gangues criminosas. Cada relato que chegava a seus ouvidos era mais um golpe em sua já frágil esperança. Ela sabia que muitos não conseguiam cruzar devido a esses perigos e que o deserto se tornava uma armadilha para muitos. Essas histórias não permitiam que Ana dormisse tranquila, sua mente ocupada com a imagem de Sebastião enfrentando esses horrores. Ana se atormentava pensando no que poderia ter acontecido com Sebastião. Sua maior angústia era que, se ele tivesse chegado ao outro lado são e salvo, ela e sua filha não estariam passando tantas necessidades. Os cobradores das pessoas a quem deviam dinheiro costumavam bater à porta 3 vezes ao dia. Eles já as tinham na mira, conheciam cada um de seus movimentos e costumavam vigiar sua casa 24 horas por dia. A pressão constante e a vigilância incansável eram sufocantes, e não deixavam margem para erro. Ana e sua pequena não tiveram outra opção a não ser se trancar naquele lugar, temerosas e desesperadas, enquanto buscavam uma maneira de sair dali sem que os cobradores notassem. A pequena, alheia a tudo, perguntava inocentemente por que não podiam sair para brincar, e Ana era obrigada a inventar desculpas, tentando manter a calma. Finalmente, quando a noite cobriu tudo com seu manto escuro, Ana decidiu que era o momento de agir. Com muito cuidado, preparou algumas poucas pertenças essenciais, pegou sua filha nos braços e, com o coração apertado, dirigiu-se à janela. A fuga foi tensa e silenciosa. Ana sabia que qualquer som poderia delatá-las. Com destreza, conseguiu abrir a janela sem fazer barulho e, com uma mistura de esperança e medo, saiu para o exterior. A brisa noturna era fria, mas a promessa de liberdade a impulsionou a seguir em frente. Deslizaram-se pela parede do edifício, evitando as áreas iluminadas, e adentraram a escuridão com a esperança de encontrar um lugar seguro onde pudessem estar a salvo. Ana caminhou durante muitos dias com sua pequena tiracolo, enfrentando inúmeras dificuldades enquanto percorria o longo caminho de volta ao seu país de origem. Com cada passo, o cansaço e a preocupação se acumulavam, mas o amor por sua filha lhe dava a força necessária para continuar. Ao longo da jornada, Ana dependia da bondade de estranhos, pedindo às pessoas de bom coração que lhes dessem carona. Alguns ajudavam com comida ou água, e outros com um lugar onde descansar por algumas horas. A viagem era extenuante, mas, apesar de tudo, não tinha outra opção senão seguir em frente, sempre pensando no bem-estar de sua filha. Sabia que precisava chegar à sua mãe, Dona Paula, que poderia lhes oferecer o refúgio e o apoio emocional de que tanto precisavam naquele momento tão difícil. Só depois de garantir que sua filha estivesse a salvo, poderia se concentrar em descobrir o que havia acontecido com seu marido. Finalmente, depois de mais de 2 semanas de árdua viagem, Ana chegou à casa de Dona Paula. Exausta e com o corpo no limite de suas forças, cambaleou até a porta e a bateu suavemente. A espera foi breve, mas cada segundo parecia uma eternidade. Quando Dona Paula abriu a porta, Ana mal conseguiu conter as lágrimas. A visão de sua mãe, com os braços abertos e o rosto cheio de preocupação e amor, foi demais para ela. Sem dizer uma palavra, Ana desabou nos braços de Dona Paula, soltando toda a dor e o medo que havia contido durante sua travessia. Dona Paula, comovida e compreendendo o peso que sua filha havia carregado,
a sustentou com força. Sussurrou palavras de conforto, dizendo que tudo ficaria bem e que agora estavam juntas. Ana, entre soluços, deixou que essas palavras a reconfortassem. Ana, ainda tremendo de emoção e cansaço, se separou ligeiramente de sua mãe, buscando seu olhar com olhos cheios de lágrimas e esperança. Perdoe-me, mãe, por ter chegado sem avisar, mas não tinha para onde ir, disse com voz entrecortada. Sei que é muito pedir em momentos tão difíceis, mas preciso de sua ajuda para cuidar de Martina. Dona Paula, com o coração apertado pela angústia de sua filha, tomou suas mãos com suavidade. Em seu olhar refletia-se o amor incondicional e a determinação de uma mãe disposta a fazer o que fosse necessário por sua família. Você não está sozinha, Ana, disse com voz firme mas doce. Sempre te apoiarei no que precisar. Sou sua mãe, não importa a idade que você tenha, pode recorrer a mim a qualquer momento. Ana sentiu como um peso enorme se aliviava de seus ombros ao ouvir essas palavras. Dona Paula, ciente da magnitude da situação, acariciou suavemente o rosto de sua filha e depois olhou para a pequena Martina, que observava a cena com olhos curiosos e um pouco assustados. A idosa se agachou e a abraçou com ternura. Vamos ficar bem, pequena, disse-lhe. Aqui você estará a salvo. As horas seguintes transcorreram em uma mistura de alívio e exaustão. Dona Paula preparou uma refeição quente. A casa de sua mãe, com seus velhos móveis e o aroma familiar de sempre, oferecia um refúgio reconfortante a Ana. Ana, com lágrimas nos olhos e a voz trêmula, contou a Dona Paula toda a situação que havia vivido. Falou-lhe dos cobradores, de sua fuga desesperada e de seu desejo de encontrar seu marido para garantir que nada de ruim lhe tivesse acontecido ao cruzar aquela cerca perigosa. Dona Paula, comovida e preocupada, prometeu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para que sua neta estivesse bem e não faltasse nada. A idosa tentou convencer sua filha a não ir em busca de seu marido. Ana, por favor, pense bem. É uma loucura ir sozinha, é perigoso. Deixe isso para as autoridades. Elas podem fazer uma busca adequada. Você tem que pensar em Martina também, ela precisa de você aqui. Mas Ana já havia tomado uma decisão firme. O amor que sentia pelo pai de sua filha era tão grande que nada a convenceria do contrário. Mãe, você sabe bem que as autoridades não farão nada por nós. Somos pessoas humildes e a elas só interessa o dinheiro. Não posso confiar que farão alguma coisa. É minha responsabilidade encontrá-lo para que possamos ser uma família unida novamente. Ana, entendo seus motivos, mas me prometa que terá muito cuidado. Não suportaria perder você também. Ana assentiu, agradecida pelo apoio de sua mãe. Prometo, mãe. Farei tudo o possível para me manter segura. Mas eu preciso fazer isso. Por ele, por Martina, por nossa família. As duas mulheres se abraçaram com força, conscientes da difícil missão que Ana estava prestes a empreender. Dona Paula, com lágrimas nos olhos, deu à sua filha um amuleto que pertencia à família há gerações. Leve-o contigo, para que te proteja e te dê forças. Ana guardou o amuleto no bolso e rompeu em prantos ao ver a angústia refletida no rosto de sua mãe. Dona Paula, com lágrimas nos olhos, a abraçou com força, dando-lhe a bênção e encomendando-a a Deus, pedindo fervorosamente que a trouxesse de volta em segurança. Ana sentia o peso da responsabilidade e a incerteza da viagem que ia empreender, mas a força e o amor de sua mãe lhe davam a coragem necessária para seguir em frente. O que Ana não sabia era que Dona Paula estava escondendo sua própria batalha. A idosa, com o corpo enfraquecido pelos anos de trabalho árduo no campo, sentia suas forças se esvaírem dia a dia. Seus passos se tornaram mais lentos, e seus ossos, cansados e doloridos, começavam a cobrar seu preço.
No entanto, Dona Paula decidiu não preocupar sua filha com essas cargas adicionais. Sabia que agora devia zelar por sua pequena neta, Martina, que mal tinha 6 anos. Martina, com sua beleza e inocência, lembrava Dona Paula de sua própria filha quando tinha aquela idade. Cada sorriso e gesto da pequena traziam-lhe lembranças de tempos mais simples e felizes. O coração de Dona Paula apertou ao pensar em tudo o que Ana havia passado durante aquele tempo, e jurou a si mesma que não permitiria que Martina passasse fome ou necessidade novamente. A idosa decidiu fazer um esforço sobre-humano para cuidar de sua neta, assegurando-se de que nada lhe faltasse. Dona Paula olhou para as terras que cercavam sua modesta casa. Embora naquele momento não produzissem muito, sabia que, com o retorno de Ana e Sebastian, poderiam trabalhar juntos para revitalizar a pequena propriedade. Na noite antes de partir, Ana sentou-se ao lado de sua mãe e, com a voz entrecortada pela emoção, agradeceu por tudo o que estava fazendo por ela e por Martina. Mãe, não sei como poderei agradecer por tudo o que fez por nós. Prometo que, assim que encontrar Sebastian, voltarei para buscar vocês e garantir que nada lhes falte. Eu juro. Dona Paula, com o coração apertado pela tristeza e preocupação, acariciou o rosto da filha e respondeu suavemente: Ana, não se preocupe com isso. O único que me basta é vê-la voltar em segurança. Essa será a minha maior recompensa. No dia seguinte, Dona Paula observou como sua querida Ana se afastava pelo caminho que levava ao povoado. A figura de sua filha tornava-se cada vez menor à distância, e a idosa sentiu um nó na garganta. Enquanto isso, Martina chorava inconsolavelmente, agarrada à saia da avó. O medo de perder também a mãe era palpável em seus olhos. Ana ajoelhou-se diante da filha, olhou profundamente em seus olhos e disse firmemente: Não falharei, meu amor. Onde quer que eu esteja, sempre cuidarei de você. Eu juro que voltaremos a nos encontrar. Martina assentiu, embora seus soluços não cessassem. A despedida foi dolorosa, mas Ana sabia que precisava seguir em frente. Com um último abraço e beijo, despediu-se de sua mãe e sua filha, carregando no coração a esperança e a determinação de reunir novamente sua família. Por outro lado, Dona Paula pedia ao céu e a todos os santos que acompanhassem sua filha naquele caminho tão difícil. Queria acreditar que em breve tudo aquilo seria uma simples anedota que contariam com alívio e risos, mas os dias passavam e não tinha notícia alguma de Ana nem de seu genro. A incerteza e a preocupação se instalavam cada vez mais em seu coração, mas não podia permitir-se cair no desespero. Decidida a manter a vida de sua neta o mais estável possível, tentava ocupar sua mente com o trabalho, embora este a cansasse muito mais do que antes. Sabia que devia plantar o dobro para conseguir mais rendimentos, pois desejava dar a Martina uma vida digna, cheia de oportunidades que ela e Ana nunca tiveram. Cada manhã, a idosa caminhava lentamente até o povoado, que ficava a vários quilômetros de sua casa. Segurava firmemente sua bengala com uma mão e, com a outra, levava uma cesta cheia de produtos do campo. Ao seu lado, a pequena Martina seguia obedientemente, aprendendo a trabalhar desde muito cedo. Dona Paula, embora exausta, encontrava consolo na companhia de sua neta. Martina admirava profundamente sua avó e aprendia rapidamente as tarefas do campo, mostrando uma habilidade surpreendente para sua idade. A pequena ajudava a colher as safras, a preparar a terra e a vender os produtos no mercado do povoado. Apesar da dureza do trabalho, Martina nunca reclamava, sempre observando e aprendendo com uma mistura de seriedade e curiosidade. O amor incondicional de Dona Paula por Martina lhe dava forças para continuar. Sabia que não podia permitir que a menina se sentisse sozinha ou desamparada. A avó contava histórias enquanto trabalhavam juntas, falando-lhe de tempos melhores e da esperança que tinha no retorno de Ana e Sebastian. A pequena Martina perguntava constantemente pelos pais,
especialmente momentos antes de dormir. Sua vozinha carregada de inocência e esperança rasgava o coração de Dona Paula. Quando a mamãe e o papai vão voltar? Perguntava com olhos grandes e cheios de expectativa. Dona Paula, sem ter respostas, tentava consolá-la com histórias sobre a valentia e o amor que os unia, mas a incerteza a consumia por dentro. Não recebia notícias de Ana nem de seu genro, e a angústia tornava-se cada vez mais insuportável. Com o passar do tempo, o desespero de Dona Paula cresceu a ponto de não poder mais suportar. Um dia, com uma mistura de esperança e temor, decidiu procurar as autoridades locais para pedir ajuda e obter alguma informação sobre o paradeiro de sua filha e seu genro. Levantou-se cedo, vestiu suas melhores roupas e, com passos lentos mas decididos, dirigiu-se à delegacia do povoado. Ao chegar, expôs sua situação com a voz trêmula mas firme, explicando a ausência de Ana e Sebastião e suplicando por qualquer tipo de ajuda ou informação. No entanto, as autoridades a receberam com indiferença. Os funcionários a olharam com desdém, cochichando entre si e finalmente disseram que não podiam fazer nada. Lamento, senhora, mas não temos recursos para buscar pessoas desaparecidas fora da jurisdição, especialmente em casos tão complicados, disseram, suas palavras soando frias e vazias aos ouvidos de Dona Paula. A idosa saiu da delegacia com o coração pesado, sentindo a crueldade da realidade que Ana havia lhe advertido um dia. As autoridades não se importavam com o que pudesse acontecer a pessoas humildes como eles. Com lágrimas silenciosas correndo pelo rosto, caminhou de volta para casa, sentindo cada passo mais pesado que o anterior. Apesar da decepção, Dona Paula não deixou que o desespero a vencesse. Decidiu que devia ser forte por Martina. Continuou trabalhando arduamente no campo, redobrando seus esforços para garantir que sua neta tivesse o necessário. Um dia, quando Dona Paula havia terminado de vender suas verduras no mercado, dirigia-se com sua pequena neta Martina rumo à estação para perguntar novamente se tinham alguma notícia sobre sua filha. O sol estava alto e o burburinho do povoado enchia o ar, mas a mente de Dona Paula estava ocupada com suas preocupações. Caminhavam de mãos dadas, com a idosa tentando infundir em Martina uma sensação de segurança e esperança. Ao chegarem a uma interseção, esperaram pacientemente o semáforo mudar. Justo quando começaram a atravessar a rua, um carro que vinha em alta velocidade avançou o sinal, ignorando todas as precauções. Dona Paula, ao ver o perigo iminente, não hesitou um segundo e se interpôs entre o carro e sua neta, protegendo-a com seu próprio corpo. O impacto foi brutal. A pobre idosa foi lançada pelo ar e caiu violentamente sobre o asfalto, enquanto Martina, graças à proteção de sua avó, saiu ilesa mas ficou no meio da rua completamente apavorada e chorando. Dona Paula mal respirava quando o motorista do carro, um rapaz claramente de boa família, saiu do veículo. O jovem, pálido e tremendo, não tinha permissão para dirigir, pois ainda não havia atingido a maioridade. Desesperado e com lágrimas nos olhos, aproximou-se da idosa para verificar se ainda estava viva. Meu Deus, não pode ser! Sinto muito, exclamou, com a voz quebrada pelo pânico. Logo, o rapaz pegou seu telefone, com mãos trêmulas, fez algumas ligações. Pai, preciso de ajuda. Atropelei alguém. Por favor, venha rápido, disse com urgência. Em questão de minutos, um carro policial chegou ao local, claramente mobilizado pela influência e contatos do pai do jovem. A pequena Martina viu o agente se aproximar da cena, e o medo gélido percorreu todo o seu corpo. Sem saber o que fazer e dominada pelo medo, saiu correndo do lugar rumo à casa, seu rosto cheio de lágrimas e com uma profunda dor no coração. Temia que sua querida vovó não voltasse. Apesar de sua tenra idade, Martina entendia perfeitamente a gravidade do ocorrido e buscou refúgio no único lugar que considerava seguro, sua casa.
Enquanto isso, o comissário da cidade, Dom Luiz Torres, chegou à cena em seu carro oficial. Saiu do veículo e observou atentamente o caos no meio da estrada. Viu o jovem motorista, ainda trêmulo e cheio de culpa, ao lado da pobre mulher inconsciente. Em vez de proceder como faria qualquer agente da lei, Dom Luiz aproximou-se do rapaz e, para surpresa de todos, o abraçou, tentando acalmá-lo. Não se preocupe, filho. Eu cuidarei para que isso passe despercebido. Ninguém te responsabilizará enquanto eu estiver aqui, sussurrou com voz firme e reconfortante. O jovem motorista, ainda paralisado, assentiu debilmente, confiando nas palavras de seu pai. Sim, o comissário Dom Luiz Torres era seu pai, e estava decidido a protegê-lo a todo custo. Sem perder tempo, Dom Luiz assumiu o controle da situação. Ordenou aos oficiais presentes que chamassem uma ambulância e cuidassem da idosa ferida como uma rotina. Depois, com fria determinação, começou a manipular a cena do acidente para encobrir a culpa de seu filho. O comissário Torres perguntou ao filho se havia mais alguém presente no momento do acidente. Por medo das consequências, o jovem negou a presença de Martina, pensando que nunca mais a veria novamente. Além disso, desconsiderou a credibilidade da menina, considerando-a apenas uma criança suja. Como um jovem mimado acostumado a sair impune graças à influência de seu pai, sentia-se seguro e supunha que desta vez não seria diferente das outras situações que enfrentará. No relatório oficial, Dom Luiz Torres alegou que o responsável pelo acidente havia fugido, deixando a pobre velhinha caída no chão. A versão do comissário se espalhou rapidamente entre os agentes e ficou registrada como a verdade oficial do incidente. Dona Paula foi internada urgentemente no hospital, onde os médicos correram pelos corredores na esperança de salvar a idosa, cuja fragilidade devido à idade avançada era evidente. Requereu a atenção imediata de um cirurgião, que decidiu que ela precisava ser levada com urgência para a sala de operações. O comissário Torres permaneceu ao lado dela o tempo todo, preocupado e ansioso pelo estado da idosa. Depois de uma operação intensa e angustiante, o comissário recebeu a notícia devastadora de que as chances de recuperação de Dona Paula eram mínimas. Embora doloroso, isso também trouxe um sentimento de alívio ao comissário, pois sabia que seu filho estaria a salvo uma vez que Dona Paula não estivesse mais neste mundo. Ao retornar para casa, o comissário tentou tranquilizar seu filho, tentando deixar para trás a situação. Os relatórios do hospital asseguraram-lhe que nenhum familiar de Dona Paula havia aparecido, pois se acreditava que sua única filha residia no exterior há muito tempo e não havia retornado. Isso levou o comissário a acreditar que ninguém viria reclamá-la. No entanto, o que o comissário não sabia era que uma enfermeira do hospital conhecia Dona Paula e estava ciente de que ela cuidava de sua pequena neta enquanto sua filha estava fora do país. Movida pela preocupação e pelo conhecimento pessoal de Dona Paula, a enfermeira decidiu iniciar uma investigação para descobrir o que havia acontecido com a idosa e como estava sua neta em meio a essa situação difícil e confusa. Por outro lado, Martina estava em casa, com o estômago vazio e o coração cheio de angústia. Chorava inconsolável pensando que estava sozinha, já que sua querida avó não havia retornado para casa. Depois de vários dias de fome, Martina decidiu sair. Dona Paula havia ensinado a trabalhar desde muito jovem e ela era uma criança muito inteligente. Então, caminhou até o vilarejo em busca de algo para comer, disposta a oferecer limpeza em troca de algumas moedas. Caminhou pelas ruas que costumava percorrer com Dona Paula e bateu de porta em porta, esperando que alguém se apiedasse dela. No entanto, as pessoas a viam como uma pequena mendiga. Algumas mostraram incredulidade e a rejeitaram, pensando que ela não seria capaz de realizar as tarefas domésticas adequadamente. Outras, movidas pela suspeita de que seus pais estavam por trás de sua situação,
chamaram as autoridades para que cuidassem da menina que vagava pelas ruas até altas horas da noite em busca de trabalho. Martina, embora tivesse apenas 6 anos, mostrou uma coragem admirável ao enfrentar a rejeição e a desconfiança das pessoas do vilarejo. Apesar de sua tristeza e do medo que sentia pelo paradeiro de sua avó, continuou buscando uma oportunidade para ajudar a si mesma e esperar o retorno daqueles que tanto amava. Aquilo não era permitido, então, após receber inúmeras ligações de vizinhos preocupados, o comissário Torres decidiu intervir e dirigir-se a esses bairros para buscar Martina. Seu objetivo era garantir que ela cumprisse com suas responsabilidades, levando-a a um abrigo onde as autoridades logo determinariam se deveriam considerar a adoção, já que considerava que seus pais eram muito irresponsáveis para cuidá-la adequadamente. O comissário Torres finalmente encontrou Martina em um canto escuro, escondida atrás de um container de lixo. A menina, de apenas 10 anos, tinha o rosto sujo e as roupas rasgadas, evidências dos dias que havia passado na rua. Com voz firme, mas compassiva, Torres pediu-lhe que o acompanhasse. Antes de levá-la, agachou-se para ficar na altura dela e, com suavidade, perguntou por que estava vagando sozinha pelas ruas. Martina, que não havia contado a ninguém o que havia acontecido nem o que havia presenciado, sentiu-se sobrecarregada pela pergunta. Seus olhos se encheram de lágrimas e um nó se formou em sua garganta enquanto tentava apagar da mente as cenas que a atormentavam noite após noite. Logo ela se sentiu confiante e desabou diante do homem, contando-lhe que sua mãe havia ido em busca de seu pai na fronteira com os Estados Unidos. O olhar de Martina se perdeu no vazio enquanto falava, revivendo cada detalhe doloroso. Com voz entrecortada, relatou que sua mãe havia prometido voltar em breve, mas os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses, e Martina ficou aos cuidados de sua querida avó, a única família próxima que lhe restava. A avó de Martina era uma mulher forte e carinhosa, seu pilar de apoio em tempos difíceis. No entanto, uma tarde fatídica, quando caminhavam juntas pela estrada, tudo mudou. Com lágrimas rolando por suas bochechas, Martina descreveu como um rapaz irresponsável, dirigindo em alta velocidade, perdeu o controle de seu veículo. Tudo aconteceu tão rápido, soluçou, lembrando o som estrondoso do impacto, o chiado dos pneus e o golpe seco que deixou sua avó caída no meio da estrada. O comissário Torres ouvia em silêncio, com o coração apertado. Martina explicou que, desde aquele trágico acidente, não tinha notícias de sua avó. Desesperada, havia ido de um lado para o outro, buscando ajuda, mas ninguém podia dizer-lhe o que havia acontecido com a idosa. Ao ouvir a história, o comissário soube exatamente de quem se tratava. Seu coração apertou e seu rosto se tornou sério ao reconhecer o rosto da pequena, que entre lágrimas suplicava por ajuda para saber se sua avó ainda estava viva. O peso da culpa o sobrecarregou, lembrando as circunstâncias que o ligavam a essa tragédia. O remorso que aquele homem sentia era imenso e, em vez de levá-la a um abrigo como era seu dever, decidiu fazer algo diferente. Levou Martina para sua casa, com o coração pesaroso e a mente nublada pela gravidade da situação. Sua esposa, ao vê-lo entrar com a menina, ficou surpresa. Não era comum que seu marido trouxesse desconhecidos para seu lar, muito menos uma menina em tais condições. Ao ouvir a história da boca do comissário, seu rosto se encheu de horror e compaixão. No entanto, quando ele terminou de relatar tudo o que havia acontecido, ela ficou petrificada. Olhou para o esposo com os olhos cheios de uma mistura de tristeza e determinação e disse algo que o fez refletir profundamente sobre tudo o que havia feito. Querido, eu também amo nosso filho, mas é hora de que ele assuma a responsabilidade por seus atos. O que aconteceu é terrível, e ele deve reconhecer seu erro para que um dia se torne um homem de bem. Amanhã mesmo ele deve se apresentar à delegacia para admitir sua culpa, e nós assumiremos todas as despesas médicas para salvar essa pobre idosa. Além disso,
você moverá céu e terra para compensar tudo o que aconteceu. O comissário Torres ficou em silêncio, processando as palavras de sua esposa. Ela tinha razão. Seu filho, o causador do acidente, precisava enfrentar as consequências de suas ações. Era um passo doloroso, mas necessário. O comissário sentiu uma pontada de dor ao pensar em seu filho, mas também sabia que sua esposa estava certa. Naquela noite, com o apoio de sua esposa, Torres começou a fazer as ligações necessárias. Contatou hospitais e autoridades pertinentes. Na manhã seguinte, o comissário e sua esposa acompanharam seu filho à delegacia. O jovem, abatido e consciente da gravidade de suas ações, aceitou se apresentar voluntariamente. Foi um momento carregado de emoções para a família, mas também um passo crucial rumo à reparação e à justiça. Paralelamente, os esforços do comissário deram frutos. Encontraram a avó de Martina em um hospital local. A idosa, Dona Paula, estava em estado crítico, mas estável. O comissário Torres, decidido a oferecer-lhe a melhor atenção possível, a transferiu pessoalmente para uma clínica particular, arcando com todas as despesas do próprio bolso. Enquanto isso, o peso da responsabilidade o impulsionava a ir além. Não se contentou em apenas garantir a recuperação de Dona Paula, mas também iniciou uma busca intensa para localizar o paradeiro da mãe e do pai de Martina. Usando cada um de seus contatos e recursos, Torres moveu céu e terra para obter respostas. Primeiro, descobriu que Ana, a mãe de Martina, não havia conseguido cruzar o deserto. A notícia chegou como um golpe brutal. Ana havia ficado pelo caminho, sucumbindo às duras condições do deserto. A confirmação de sua morte encheu Torres de tristeza, mas também o motivou a redobrar seus esforços para encontrar o pai da menina. Sebastian, o pai de Martina, ainda estava vivo, mas retido na fronteira. Os guardas o mantinham trabalhando gratuitamente, aproveitando-se de sua situação vulnerável. Foi nesse momento que o comissário Torres demonstrou sua determinação e compromisso. Usando sua influência e pedindo numerosos favores a colegas e contatos em posições-chave, conseguiu que Sebastian fosse libertado e transferido imediatamente para seu país de origem. No dia em que Sebastian chegou, foi recebido por Torres na estação. O homem, exausto e marcado pelas difíceis experiências, não podia acreditar que finalmente estava de volta. O comissário lhe explicou a situação com calma, embora com dificuldade. Sebastian, com lágrimas nos olhos, ouviu sobre a perda de Ana e o estado crítico de Dona Paula. No entanto, a notícia de que Martina estava a salvo e que logo poderiam se reunir lhe deu forças para seguir em frente. Torres, sua esposa e Martina foram à clínica onde Dona Paula estava sendo tratada. A menina, ao ver seu pai, correu para ele e se abraçaram com força, ambos chorando de alívio e tristeza. Aquele momento, embora carregado de dor pelas perdas sofridas, também estava cheio de esperança. Nos dias que se seguiram, o comissário e sua esposa continuaram a oferecer apoio a Martina e seu pai. Fizeram arranjos para que Sebastian pudesse trabalhar legalmente e garantir um futuro estável para ele e sua filha. Além disso, se comprometeram a continuar cobrindo os gastos médicos de Dona Paula até sua total recuperação. Finalmente, o jovem responsável por tudo pagou por suas ações realizando serviço comunitário. Sob a supervisão rigorosa de seu pai, o comissário Torres, o rapaz se dedicou a ajudar em hospitais, limpar parques e participar de diversas atividades de serviço à comunidade, aprendendo lições valiosas sobre responsabilidade e empatia. Através desse processo, começou a compreender a gravidade de seus atos e o impacto que tiveram na vida de Martina e sua família. Graças aos excelentes cuidados que recebeu na clínica, Dona Paula pôde se recuperar, embora sua vida tenha mudado para sempre, ficando em uma cadeira de rodas.
Esse novo desafio não a desanimou, seu espírito indomável e o apoio constante de sua família a ajudaram a se adaptar à sua nova realidade. Em reconhecimento e compensação por tudo o que haviam sofrido, o comissário Torres se assegurou de que ela recebesse uma compensação econômica adequada, destinada a cobrir suas necessidades e garantir-lhe uma vida digna. O comissário Torres e sua esposa também encontraram um novo propósito em suas vidas através dessa experiência. O contato com Martina e sua família lhes ensinou sobre a importância da compaixão e da justiça. Decidiram se envolver mais na comunidade, ajudando outras famílias em situações semelhantes. O jovem responsável pelo acidente, por sua vez, se transformou, tomando a experiência como uma lição de vida que o guiaria para um futuro melhor. Com o tempo, Martina, seu pai e Dona Paula conseguiram reconstruir suas vidas. Martina voltou para a escola, onde se destacou por sua dedicação e esforço. Sebastian trabalhou arduamente, assegurando um futuro promissor para sua filha. Queridos amigos, muito obrigado por nos acompanharem em mais uma história. Conte-me nos comentários o que achou dessa reflexão, envie um abraço como sempre, não se esqueça de compartilhar este vídeo para que possa chegar a muitos lares. Bendições.